Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês aí? Todo mundo tranquilo? Vamos lá que hoje o tema é daqueles, hein? Já viu aí na capa, no título, que hoje o tema é daqueles que tremem o chão. Disjuntor DC, disjuntor corrente contínua, 12 volts, formato DIN aí, para ir naquele trilhozinho, existe? Resposta, não. Não existe ainda. Pode ser que amanhã, pode ser que enquanto eu estou gravando esse vídeo alguém fabrique, mas até o presente momento não. E por que eu estou fazendo esse vídeo agora? Porque infelizmente eu atendi um camarada aqui que trouxe o motorhome dele para mim e eu tive que substituir toda a fiação do motorhome dele, tive que substituir toda a parte elétrica do motorhome dele por conta desses disjuntores. Calculado errado, utilizado de forma errada, e aí o cara acha que ele tem um disjuntor lá, colocou um disjuntor, que ele está protegido. E eu falei, cara, vamos ajudar esse pessoal, vamos ajudar no entendimento do disjuntor. Tá? Então, o primeiro passo de hoje é a gente conhecer o disjuntor, para que na hora que você pegar o seu disjuntor, pegar uma instalação sua, você falar, vou colocar um disjuntor aqui, que vai proteger. Eu quero que você tenha condições e conhecimento técnico básico, lembrando que todos esses meus vídeos que eu estou fazendo dessa série aqui é para conhecimento geral, o cara não precisa ser técnico para consertar o motorhome dele, para montar o motorhome dele, ele só precisa ter um pouquinho de noção e assistir o vídeo aqui e ele vai destrinchar de boa, tá bom? Eu sou o Paiva. Sou eletrotécnico especializado em geração de energia elétrica para motorhomes. Bom, aí você chega lá, abre o motorhome do amigo, encontra lá aquele painel elétrico, painel de distribuição dele assim, perfeito, sabe? Bonitinho, os fios tudo certinho, a bitola correta, tudo bem dimensionado, anilhado, tudo identificado, o paraíso. Aí você fala, pô, profissional o trabalho, tá muito show. Parabéns, parabéns. Até alguma coisa dá errado. Até você ter um problema de um curto, até você ter um problema de sobrecarga, aí você vai ver que todo esse painel bonitinho vai pegar fogo. E aí, para evitar isso daí, nós vamos mergulhar agora, tá? Vamos sair desse painel e vamos mergulhar para dentro do disjuntor, que é para você compreender o mecanismo do disjuntor e você conseguir depois dimensionar que disjuntor que você vai utilizar, em que rede você vai utilizar aquele disjuntor, se vai ser na descida do painel, se vai ser só corrente alternada, só corrente contínua. Não, eu vou usar no meu 12 volts, eu vou usar no meu 110, no meu 220. É esse conhecimento que eu quero que você tenha. Então, bora lá. Vamos olhar esse disjuntor aí, o Lux. Dá uma olhada nessa sopa de letrinha que ele tem na frente aí. C16-1P. Esse C aqui é a curva dele. Tá? E já eu vou abrir aí a curva para vocês entenderem. 1P aqui é um polo de 230 a 400 volts. Observe que tem aí, depois do volts aí, tem um tiozinho, que é o símbolo da corrente alternada, ou seja, 110, 220. Tá? Ele trabalha numa frequência aí de energia de 50 a 60 Hz. Para nós aqui é padrão, o nosso aqui é 60 Hz, é padrão. Aí ele tem aí o código da NBR, da norma de construção dele, e ele é para 4.000 amperes, ok? Essa norma de construção, gente, ela não é à toa. Tá? Existem a construção de um disjuntor. Vamos abrir a tampa de um aí, pronto. Olha um disjuntor por dentro. A construção de um disjuntor é muito complexa. Tem muitos cálculos aí. Tá? Se você observar, olha, tem mecanismo, não é um botãozinho liga-desliga, não é duas chapinhas só. Virou a chave, a chapa desencosta. Não. E aí é onde mora o problema da corrente alternada e corrente contínua. Ok? Eu quero que vocês fixem bem essa imagem aí do disjuntor aberto,
Porque eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem essa questão da construção física, construção eletrofísica do disjuntor e aonde é que moram os problemas deles, ok? Espera aí, vamos colocar essa imagem agora. Você vai assistir agora, amigo, um teste de bancada realizado que vai exemplificar para você, vai mostrar para você como trabalha um disjuntor. Aí, no caso, ele está usando uma faca, um interruptor que é faca seccionadora. Tá? Mas o efeito dentro do disjuntor, o efeito que eu quero que você perceba, que você enxergue aí, que são a faísca, e depois ela cria um arco voltaico. Você vai ver aquele arquinho voltaico se formando, você vai conseguir entender aí nesse vídeo, ok? Vamos acompanhar. Bom, meus amigos, observem que esse é um teste de bancada feito por um técnico especializado em ambiente controlado. Ele vai ligar agora a corrente contínua, 220 volts, corrente contínua. Observem a faísquinha ali, ó, no interruptor dele, aí nessa chave seccionadora dele. Ele vai fazer vários testes aí procura ver qual é o nível de faísca que tem. Bom, agora ele vai mudar para a corrente contínua, o DC. Ok? E aí sim eu quero que vocês olhem o nível de faísca que vai sair. Dá uma olhada nisso, ó. Parece máquina de solda. É isso que acontece dentro de um disjuntor quando você liga ou desliga uma carga. Se ele não tiver uma construção sólida e robusta, você vai ter problema. Bom, meus amigos, agora que vocês viram o que é que rola dentro do disjuntor DC, né, corrente contínua, que é a nossa bateria, que são os nossos painéis solares aí, que tem lá seu positivo e negativo. Você viu ali, cara, tem hora que parece máquina de solda ali. O arco voltaico que ele faz assim, ó. Enquanto lá no corrente contínua, 110, 220 é só uma faísquinha, quando você muda para corrente alternada, meu amigo, isso ali vira um arco voltaico. Por este motivo é que a gente encontra aí muitos disjuntores já preto, queimado, derretido. Já, não sei se vocês já viram assim, mas é assim que eles ficam depois de passar por uma cena dessa. Mas vamos em frente. Vou colocar de novo para vocês aí a imagem do disjuntor, a estrutura dele interna, aí, para vocês lembrarem agora que um disjuntor lá dentro não é só uma plaquetinha não, ele tem toda uma inteligência, tem toda uma mecânica lá de proteção para conseguir atuar na hora certa. E por falar em atuar na hora certa, vamos mudar agora, vou colocar aqui o disjuntor, a frente do disjuntor para vocês, para a gente falar daquela curva que eu falei para vocês. Lembra que eu falei, olha, esse C que esse aí tem, é a curva dele, a curva de disparo. Sabia que tem isso? Curva de disparo? Sabia que antes de você comprar o seu disjuntor, você tem que saber a carga que vai rolar nele, o tempo que você quer que ele dispare para você escolher. Você pode escolher o disjuntor certinho. Se a curva de disparo dele dá errado, estiver calculada errada, você vai errar também e vai ter problema, e ele não vai conseguir desarmar a tempo de um curto, ele não vai conseguir desarmar a tempo de uma sobretensão. Então, vários casos já que a gente encontra, o cara fala, pô, mas eu tenho disjuntor e o disjuntor não atuou, não desarmou. Não desarmou por causa dessa curva. Então, quando você vai adquirir, quando você vai comprar um disjuntor, você tem que saber a voltagem de operação dele, a amperagem de operação dele e qual a curva dele. Aí você compra o disjuntor correto. Beleza? Vou mostrar para vocês aí a curva e a gente vai falar sobre esse assunto rapidinho. Falar sobre disjuntor, meus amigos, é um pouco demorado, o vídeo acaba ficando longo, mas eu garanto uma coisa para vocês. Você vai sair desse vídeo na certeza que agora você entende um pouco sobre disjuntor e que não vai cair nessas armadilhas, que não vai tomar um prejuízo louco como o colega tomou.
Então vamos lá, gente, sobre uma passada rápida aqui a respeito das curvas, para você aprender a comprar, adquirir seu disjuntor de forma correta. Existe a curva A, B, C e D. Nós não vamos falar sobre a curva A, é B, C e D só, tá? Fazer uma coisa mais objetiva aqui. A curva B suporta de 3 a 5 vezes a sua corrente nominal. A curva de atuação de um disjuntor de 20 ampere, por exemplo, né, varia entre 60 e 100 ampere. Por quê? Porque é de 3 a 5 vezes, ok? A capacidade dele. Ele é utilizado mais para cargas resistivas, chuveiro, panela elétrica, forno elétrico, ferro de passar roupa. Então ele é mais de uso residencial. Podemos usar no motorhome, sim, no 110, 220, mas ele é mais para um uso residencial até pela carga que ele suporta. A curva C, ele suporta de 5 a 10 vezes a sua corrente. Um disjuntor de 20 amperes, seguindo o mesmo exemplo, varia entre 100 e 200 amperes. São cargas indutivas. Ele vai pegar iluminação, transformador, um motor de pequeno porte, som, TV, computador, ou seja, tudo aquilo que a gente tem dentro do motorhome. Então, é recomendado que você escolha sempre curva C ou curva D. Vamos falar da curva D. A curva D suporta de 10 a 20 vezes a sua corrente nominal. Tá? Então, aquele exemplo do disjuntor de 20 ampere, ele vai de 200 a 400 ampere. Para máquina de solda, gerador, ar-condicionado, compressor, bomba hidráulica, máquina de lavar roupa. Então, para o nosso caso aqui, para quem usa o split, o ar-condicionado split, é o indicado o quê? Um curva D para ele. O que acontece aí, gente? Na hora que você tem um pico, na hora que você liga, é um disjuntor de 20 ampere, mas ele vai esperar aquele pico, milésimos de segundo. E esse pico pode chegar de 200 a 400 ampere ali, ó. Se o seu disjuntor tiver dimensionado, não tiver dimensionado, por exemplo, se esse 20 ampere aqui for um curva B, o que vai acontecer? Na hora que der aquele pico, ele já desarma. 2 chuveiros em casa, quando liga, cai o disjuntor. Por quê? Vai lá olhar a curva do disjuntor. Então, novamente, olhando aí para o desenho, ó, esse C que está marcado aí é a curva dele. Recomendado para utilizar em motorhomes 110, 220 são disjuntores curva C e disjuntores curva D. Ok? Aí o que é que a gente recomenda então para utilizar na parte de 12 volts? Na parte do 12 ou do 24 volts. Aí eu vou trazer uma novidade para vocês, uma coisa que é muito legal. Já existe um bom tempo, mas eu vejo que muitas pessoas continuam utilizando o disjuntor para 12 volts, ou então só aquela chave liga e desliga para 12 volts. Mas existe uma outra categoria de disjuntor para 12 volts, que não tem esse formato e não vai no trilho DIN. Tá? Ele é separado, ele já tem até painelzinho montado com ele. Eu vou mostrar para vocês um painelzinho que soluciona todos esses problemas que você possa imaginar dentro da linha 12 e 24 volts. É o painel que eu utilizo no meu motorhome e todos aqueles motorhome que eu faço alteração, que eu faço manutenção ou instalação do zero, é o painel que eu utilizo. Bom, usando esse painel que vocês estão vendo aí, ó, você vai ter a segurança de um disjuntor. E você tem um botão liga e desliga para cada função que você queira, farol, bomba d'água, seja lá o que for. Tá? Você tem a amperagem certinha para cada um dele. E agora, se você olhar aí atrás dele, aí, ó, olha a instalação chique que você vai ter. Você vai ter uma coisa segura. Não é aquele monte de aramezinho amarrado lá não, negão. Vai fazer uma coisa decente para você não passar perrengue mais tarde, hein? Vai ficar bonita a instalação e principalmente vai ficar segura. Ok? Eu deixei o link de todos esses produtos aí que eu uso e que eu indico, tudo na descrição do vídeo aqui para a gente acompanhar. Beleza? Vamos fazer o fechamento disso agora. Então, o resumo da missa, minha gente, é assim, ó. Usa o disjuntor correto, mede certinho, vê a questão de amperagem, voltagem, a curva dele, num alternado, tá? Para 110, 220 você usa ele. Usa ele para você descer os cabos das placas solares,
e depois para bateria, mas aí você tem os disjuntores para painéis solares, disjuntores para energia solar, tá? Então você já tem um uso específico, não usa outro não, usa o de energia solar. E na parte do 12 volts, eu te dei uma sugestão boa para vocês aí, que é utilizar esse painelzinho. Você leva toda a fiação para um canto só, põe um painelzinho ali, fica bonito. Ah, eu tenho muito mais equipamentos, põe dois, põe uma reguinha menor. Fechou, meus amigos? E é isso. Então aí, além da gente falar hoje sobre disjuntor, nós falamos bastante sobre instalação elétrica do seu motorhome. Eu espero que você tenha sucesso em tudo e que a gente se encontre qualquer hora para tomar um café. Forte abraço, fiquem com Deus, até mais.